Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Deterioração da mente. À margem da longa e vasta curva do rio, estendia-se a sagrada e suja cidade. O rio corria aqui com muita força, mormente do lado citadino, levando, não raro, os degraus que desciam até a água e uma ou outra das velhas casas. Mas, apesar dos danos causados pela sua fúria, permanecia sagrado e belo. Apresentava, naquela tarde, extraordinária beleza com o sol a deitar-se abaixo da escura cidade e atrás do único minarete, que parecia a cidade inteira a estender os braços para tocar o céu. As nuvens, de um vermelho áureo, flamejavam no resplendor do sol, que encerrava a sua jornada por sobre uma terra de intensa beleza e melancolia. E, ao apagarem-se os últimos fulgores, mostrou-se sobre a cidade, terna e delicada, a lua nova. Da margem oposta, a pouca distância, rio abaixo, aquele espetáculo encantador parecia mágico, mas era perfeitamente natural, sem um toque de artificialidade. Lentamente, a lua desceu, até desaparecer atrás da massa escura da cidade, e as luzes começaram a acender-se. Porém, o rio ainda refletia a luz do entardecer, um áureo esplendor de incrível suavidade. Sobre essa luminosidade, que era o rio, vogavam centenas de barcos de pesca. Durante toda a tarde, homens magros, escuros, tinham subido o rio, impelindo laboriosamente contra a corrente, com longas varas, os seus barcos, em fila única, por perto da margem. Partindo da aldeia de pescadores, situada abaixo da cidade, cada homem em seu barco, acompanhado às vezes de uma ou duas crianças, subira lentamente o rio, até além da longa e pesada ponte, e agora desciam a centenas, levados pela forte corrente. Iam pescar a noite inteira, recolhendo peixes grandes e pesados, que eram depois depositados, alguns ainda a contorcer-se, em barcos maiores, amarrados ao longo da margem, para serem vendidos no dia seguinte. As ruas da cidade estavam atravancadas de carros de bois, ônibus, bicicletas e pedestres, e aqui e ali uma ou outra vaca. Os becos estreitos, onde se alinhavam lojas fracamente iluminadas e que se estendiam interminavelmente em voltas e mais voltas, estavam lamacentos das recentes chuvas e cheios de imundícies de homens e animais. Um dos becos levava aos largos degraus que desciam até a beira d'água, e sobre esses degraus passavam-se todas as coisas possíveis. Em silenciosa meditação, sentados perto d'água, havia alguns homens. Próximo, outro homem cantava para uma multidão estática, que se estendia por muitos degraus acima. Mais adiante, um mendigo, leproso, estendendo a mão mirrada, enquanto um homem com a hirsuta cabeleira e a testa cobertas de cinzas instruía o povo. Nas proximidades, um saniase de pele e rosto limpos e vestes recém-lavadas estava sentado, imóvel, os olhos fechados, a mente em concentração, tornada fácil pela longa prática. Com a mão em concha, um homem pedia silenciosamente aos céus que a enchessem, e uma mãe, o peito esquerdo nu, amamentava o seu bebê, aliada de tudo. Mais abaixo, queimavam-se em grandes e crepitantes piras, corpos trazidos das aldeias vizinhas e da vasta e suja cidade.
Aqui se passavam todas as coisas possíveis, pois esta era a cidade mais santa e mais sagrada de todas. Mas a beleza do rio, a correr mansamente, como que expulsava o caos produzido pelo homem, enquanto, lá do alto, o céu tudo contemplava, amoroso e pensativo. Estavam presentes várias pessoas, 2 mulheres e 4 homens. Uma das senhoras, de cabeça bem formada e olhos penetrantes, fora primorosamente educada, no país e no estrangeiro. A outra, mais modesta, tinha um olhar triste, suplicante. Um dos homens, que abandonara o Partido Comunista havia vários anos, era de personalidade forte, autoritária. Outro era artista, modesto e retraído, mas suficientemente confiante em si para fazer-se ouvir quando necessário. O terceiro era funcionário de repartição do governo. E o quarto, um professor maneiroso, de sorriso fácil e sôfrego de aprender. Todos guardaram silêncio por momentos, e por fim o ex-comunista falou. Por que há tanta deterioração em todos os setores da vida? Posso compreender como o poder, mesmo exercido em nome do povo, é essencialmente nocivo e corruptor, como tendes apontado. Vemos este fato demonstrado na história. O germe do mal e da corrupção está presente em todas as organizações políticas e religiosas, como a Igreja o mostrou durante séculos, e o está mostrando o moderno comunismo, que tanto prometeu, mas se tornou também corrupto e tirânico. Por que tem as coisas de deteriorar-se dessa maneira? Sabemos tanto a respeito de tantas coisas, acrescentou a senhora ilustrada. Porém, o saber parece impotente para conter a desintegração do homem. Escrevo, às vezes, e tenho uns poucos livros publicados, mas percebo como é fácil a mente desintegrar-se, logo que adquire uma especial capacidade. Aprendei a técnica da boa expressão. Escavai uns poucos temas interessantes e sensacionais. Adquiri o hábito de escrever e estais irremediavelmente estabilizado. Tornai-vos popular. Estais liquidado. Assim não falo por malícia ou ressentimento, por haver fracassado ou logrado mediano êxito, mas porque vejo esse processo atuando noutros e em mim mesma. Não parecemos capazes de escapar à corrosão da rotina e da capacidade. Todo começo requer energia e iniciativa, mas, uma vez iniciado o movimento, nele se encontra o germe da corrupção. É possível escapar a esse processo corruptor? Também eu, disse o burocrata, vejo-me preso à rotina da decomposição. Fazemos planos para o futuro, 5 ou 10 anos de antemão. Construímos represas e fomentamos as indústrias nascentes, sendo tudo isso bom e necessário. Mas, depois de construídas com toda a arte, as represas adequadamente conservadas e as máquinas postas a funcionar com um mínimo de deficiência, o nosso pensar, por outro lado, se torna mais e mais ineficiente, estúpido e indolente. Os aparelhos de calcular e outros mecanismos eletrônicos estão constantemente superando o homem. E, no entanto, se não fora o homem, não existiriam. O fato evidente é este: uns poucos intelectos trabalhando, criando, e o resto de nós vivendo, como parasitos, à custa deles, deteriorando-nos e, muitas vezes, folgando de nossa
deterioração. Sou um simples professor, mas estou interessado numa educação de nova espécie, uma educação que impossibilite essa deterioração da mente. Atualmente, educamos um ente humano para se tornar um estúpido burocrata, perdoai-me a expressão, com um cargo importante e poupudos honorários, ou como modesto funcionário, com um miserável salário e existência mais miserável ainda. Sei o que estou dizendo, porque também estou nesta armadilha, mas, aparentemente, é essa espécie de educação que o governo quer, pois com ela gasta dinheiro a rodo, e todo chamado educador, inclusive eu próprio, está ajudando e fomentando essa rápida destruição do homem. Um método ou técnica melhor não poderia pôr fim a essa deterioração? Creia-me, senhor, faço esta pergunta muito seriamente, e não apenas para dizer alguma coisa. Li modernos livros sobre educação, e todos, invariavelmente, defendem tal ou tal sistema. Mas, desde que comecei a ouvir-vos, comecei a duvidar de tudo. Sou um artista de segunda ordem, e 1 ou 2 museus adquiriram minhas produções. Infelizmente, terei de ser pessoal, o que espero os outros me relevem, pois o problema deles é meu também. Passo algum tempo a pintar, dedicando-me depois à cerâmica e em seguida à escultura. É sempre o mesmo impulso a expressar-se de diferentes maneiras. O engenho é essa força, esse extraordinário sentimento a que se tem de dar forma, e não o homem ou seu veículo de expressão. Não sei se me estou exprimindo corretamente, mas sabeis o que quero dizer. É essa força criadora que tem de ser mantida viva, potente, em tremenda pressão, qual o vapor numa caldeira. Há períodos em que sentimos esse poder, e, uma vez provado, nada neste mundo nos pode impedir de desejar reavê-lo. Daí por diante, vivemos torturados, sempre insatisfeitos, porque aquela chama nunca é constante, nunca está presente toda inteira. Por isso tem de ser nutrida, e quanto mais nutrida, mais fraca se torna, menos completa. E assim, gradualmente, extingue-se a chama, restando apenas a habilidade, a técnica com que nos podemos tornar famosos. O gesto ficou-se, mas o amor partiu, e o coração está morto. Tem então começo a deterioração. A deterioração é o fator central, não é? Qualquer que seja a vocação que seguimos. O artista poderá sentir de uma maneira e o professor de outra, mas se de alguma maneira observamos os outros e os nossos próprios processos mentais, torna-se bem evidente, em velhos e moços, a deterioração da mente. A deterioração parece inerente às próprias atividades mentais. Assim como uma máquina se desgasta pelo uso, assim também a mente parece depreciar-se com sua própria ação. Todos sabemos disso, disse a senhora ilustrada. O fogo, a força criadora, se extingue depois de lampejar 1 ou 2 vezes. Porém, a capacidade permanece, e esse sucedâneo da força criadora se torna, com o tempo, o substituto da coisa real. Infelizmente, sabemo-lo muito bem. O que pergunto é, como conservar aquela coisa criadora, sem deixá-la perder sua beleza e força? Quais são os fatores da deterioração? Se os conhecêssemos, poder-se-ia, talvez, dar-lhes fim. Existem fatores específicos, claramente definíveis? Perguntou o antigo membro de partido.
A deterioração pode ser uma coisa inerente à própria natureza da mente. A mente é um produto da sociedade, do meio cultural em que se formou, e uma sociedade se acha sempre em estado de corrupção, sempre destruindo a si própria, por dentro, e a mente que permanece sob a influência da sociedade só pode achar-se também no estado de corrupção ou deterioração. Não é assim? Claro que é, e foi por percebermos esse fato, explicou o ex-comunista, que trabalhamos, alguns de nós, com afinco e certa brutalidade, visando a criar um padrão novo e inflexível, de acordo com o qual criamos que a sociedade devia funcionar. Infelizmente, uns poucos indivíduos corrompidos galgaram o poder, e todos sabemos com que resultados. Não é provável, Senhor, que a deterioração se torne inevitável quando se cria um padrão para a vida individual e coletiva do homem? Com que autoridade, senão a ardilosa autoridade do poder, um indivíduo ou grupo tem o direito de criar o seu onisciente padrão para o homem? A Igreja o fez pela intimidação, a lisonja, a promessa, aprisionando assim o homem. Eu julgava saber, tal como o julga o sacerdote, a correta maneira de vida para o homem, mas agora, como tantos outros, vejo que estúpida arrogância é essa. Resta, entretanto, o fato. Estamos condenados à deterioração e não há meio de a evitarmos? Não poderíamos educar os jovens? Perguntou o professor, de maneira que os tornássemos tão cônscios dos fatores da corrupção e da deterioração que instintivamente os evitassem, como se evita a peste? Não estamos andando à roda do assunto, sem o tocarmos verdadeiramente? Pensemos juntos. Sabemos que nossa mente se deteriora de diferentes maneiras, conforme o temperamento individual de cada um. Ora, pode-se pôr termo a esse processo? E que se entende pela palavra deterioração? Consideremos isso com todo o vagar. A deterioração é um estado mental que se torna conhecido pela comparação com um estado incorruptível, certa vez experimentado pela mente, a qual vive agora de sua lembrança, esperando fazê-lo reviver de alguma maneira? É o estado da mente frustrada nos seus desejos de sucessos, de auto-preenchimento, etc. A mente tentou vir a ser algo, e, não o conseguindo, se sente deteriorar? É tudo isso junto, disse a senhora ilustrada. Eu, pelo menos, pareço achar-me num, se não em todos os estados que acabais de descrever. Quando nasceu aquela chama de que falastes há pouco? Ela surgiu inesperadamente, sem eu a buscar, e quando se extinguiu, não pude mais reavê-la. Por que perguntais isso? Ela apareceu quando a não buscáveis. Não apareceu em virtude de vosso desejo de sucesso, nem de vosso anseio por aquele inebriante sentimento de exaltação. Agora que se extinguiu, a perseguis, porque momentaneamente vos deu significado à vida, que de outra maneira nada significava. E como não podeis reavê-la, sentis iniciar-se a deterioração. Não é exato isso? Parece que sim, não só no meu caso, mas no que respeita à maioria das pessoas. Os homens sagazes e talentosos constroem uma filosofia em torno da lembrança dessa experiência, e com ela apanham os incautos em sua rede.
Tudo isso não está a indicar algo que deve ser o fator central e dominante da deterioração? Referis-vos à ambição? Esta é apenas uma das facetas do núcleo acumulador, esse foco de energia voluntarioso e egocêntrico, que é o eu, o ego, o sensor, o experimentador que julga a experiência. Não será esse o fator central, o único fator da deterioração? É a atividade egocêntrica, egotista. Perguntou o artista: sentir em nossa vida a falta daquela embriaguez criadora? Parece-me incrível. Isso não é questão de credulidade ou crença. Continuemos. Aquele estado criador apareceu sem o termos chamado, manifestou-se sem o buscarmos. Agora que ele se desvaneceu e se tornou uma lembrança, desejais revivê-lo, e o tendes tentado mediante incitações várias. Podeis ter-lhe tocado a orla, ocasionalmente, porém isso não foi bastante. Estais perenemente a ansiar por ele. Ora, todo ansiar, ainda que das coisas mais sublimes, não é uma atividade do eu, atividade interesseira? Assim parece pela maneira como o expondes, admitiu o artista. Mas é a ânsia de algo que impulsiona a todos nós, do mais austero santo ao humilde camponês. Quereis dizer, perguntou o professor, que todo auto-melhoramento é egocêntrico? Todo esforço para melhorar a sociedade representa atividade egocêntrica? A educação não visa ao melhoramento das possibilidades de expansão pessoal, das possibilidades de progresso na direção correta? É egoísmo nos ajustarmos a um padrão social superior? A sociedade está sempre em estado de deterioração. Não há sociedade perfeita. A sociedade perfeita poderá existir em teoria, mas não na realidade. A sociedade se baseia em relações humanas impulsionadas pela avidez, a inveja, a aquisição, por prazeres efêmeros, ânsia de poder, etc. Não é possível melhorar a inveja. A inveja deve desaparecer. Cobrir a violência com um verniz civilizado, com insinceras falas de ideais, não é extinguir a violência. Educar um jovem para a submissão à sociedade significa apenas incitar nele a deteriorante ânsia de segurança, galgar os degraus do sucesso, tornar-se alguém, conquistar popularidade. Eis a essência mesma de nossa degenerante estrutura social, e fazer parte dessa estrutura é deixar-se deteriorar. Estais sugerindo, indagou o professor, um pouco ansioso, que devemos renunciar ao mundo e nos tornarmos eremitas, sannyasis? É relativamente fácil, de certa maneira proveitoso, uma pessoa renunciar ao mundo exterior do lar, da família, do nome, da propriedade. Mas é coisa muito diferente, por fim, sem motivo algum, sem promessas de um futuro feliz, ao mundo interior da ambição, do poder, da realização de algo importante, e ser realmente o mesmo que nada. O homem começa sempre pelo lado errado, isto é, com as coisas, e por isso permanece na confusão. Começai do lado certo, começai com o que está perto, para poderes ir longe. Não é necessário adotar determinado método para pôr fim a essa deterioração, essa ineficiência e indolência da mente? Perguntou o oficial do governo. Método ou disciplina implica incentivo, obtenção de um fim. E isso não é atividade egocêntrica?
Tornar-se virtuoso é um processo que visa aos interesses do ego, um processo conducente à respeitabilidade. Quando cultivais em vós mesmo um estado de não violência, continuais violento, sob nome diferente. Além de tudo isso, existe outro fator de degenerescência, o esforço, em todas as suas formas sutis. Isso não significa advogar a indolência. Por Deus, Senhor, estais nos tirando tudo, e se nos tirais tudo, que mais nos resta? Nada. A criação não é processo de vir a ser ou realizar, porém um estado de ser de que está totalmente ausente o esforço egoísta. Quando o eu faz esforço para tornar-se ausente, está presente. Todo esforço partido dessa coisa complexa que se chama a mente tem de cessar, sem motivo ou instigação. Isso significa morte, não? Morte para tudo que nos é conhecido, isto é, o eu. Só quando está tranquila a totalidade da mente, pode surgir o que cria, o sem nome. Que entendeis por mente? Indagou o artista. Tanto o consciente como o inconsciente, os recessos ocultos do coração e as partes esclarecidas da mente. Estive escutando, disse a senhora que guardara silêncio, e meu coração compreendeu.